Tudo bem aí? Tudo legal? Tudo tranquilo? Muito bom. Esse é o nossa última live, essa é a nossa última live, e eu vou falar de um assunto bem interessante, que é você se permitir aceitar e merecer. Bom, então veja, como é o nosso último trabalho aqui, e a proposta desse trabalho é te trazer informações para você poder trabalhar a sua autoestima e você poder trabalhar a sua autoconfiança, o amor próprio e ressignificar as dores que, se infelizmente, você passou por um abuso. Aqui, nesse último trabalho, é você aprender a se permitir. O que é aprender a se permitir? Se permitir é você olhar para dentro de você. Se permitir é você simplesmente, por exemplo, alguém te convidou para ir em um lugar. E aí, novamente, eu estou dizendo de mim. E aí, às vezes eu não ia àquele lugar porque eu achava que eu não estava preparado, não era adequado para mim. Alguma coisa do gênero. O detalhe é o seguinte: a gente pode ir em qualquer lugar. A gente pode se permitir ir a qualquer lugar. E a gente tem uma série de restrições. E essas restrições são o quê? Eu não posso ir a um determinado restaurante porque eu acho, né, que ele é caro. E às vezes ele não é nem tão caro assim. Às vezes o que acontece? Você pode se permitir ir àquele restaurante, por exemplo, que é o tema que a gente está colocando aqui, mas pode ser qualquer uma outra situação. E você deixar de fazer algumas outras coisas. O que você pode e começar a olhar para dentro de você, e deve, né, na minha sugestão, é você olhar pequenas oportunidades que o mundo te traz, que o mundo te dá, de graça. E quando você se permite, você está se abrindo a conhecer coisas novas, a conhecer novos lugares, a conhecer pessoas diferentes, a se relacionar com pessoas diferentes. Você está se permitindo fazer isso. Consegue enxergar isso? Entende isso? Ou seja, você se dá a oportunidade de. Então, o que eu quero colocar aqui para você a minha sugestão é você se dar a oportunidade de. Alguém te convidou? Tá, ok. Vá. Alguém te chamou para ir em um lugar? Vá. Você não precisa comer o melhor prato, por exemplo, no restaurante, o prato mais caro. Se naquele momento você não pode, vá de acordo com as suas condições. Mas se permita. E às vezes, aqui eu estou colocando uma restrição com uma condição financeira, mas não necessariamente isso. Às vezes alguém te chama para você ir ao shopping, você fala, eu não estou afim, hoje não vou. Sabe, coisas simples, se permita. Às vezes alguém te chama para ir à casa dela, porque ela vai fazer uma festa, um jantar, sei lá, você fala, tal dia eu não vou, mas vamos combinar outro dia. Esse vamos combinar outro dia é complexo, porque são promessas que você faz para você, mas você não cumpre. Se permitir. Se permitir é o quê? Se dar a oportunidade de assistir esse vídeo, por exemplo. Se permitir é você olhar para dentro de você e falar, puxa, eu posso ser feliz. Que é o que a gente vai entrar numa outra seara aqui. Tá certo? Se permitir, se dar a oportunidade de fazer. Entende? A pessoa me deu, quer um pedaço de chocolate? Não quero. Então o que eu vou te orientar é o seguinte. Eu sempre digo para os meus filhos assim, falo, olha, se oferecer alguma coisa para você, aceite. É o tema que a gente está entrando agora. Aceitar. Por quê? Quando você aceita, você está dizendo para o universo, estou aberto.
Ou seja, você está se permitindo. Entende? Você está dizendo que você merece receber aquela coisa, aquela bala, aquele chocolate, por exemplo. E aí eu brinco com eles, né? Se te derem uma bala melada, ela tiver derretida, pegue a bala, chupe a bala, agradeça a pessoa que te ofereceu e que está te dando. Por quê? Você está se abrindo para o mundo. Você está aprendendo a praticar essa permissão, essa aceitação e esse merecimento. Aceite o que o mundo está te dando. Aceite a sua vida como ela é. E ninguém está dizendo para você ficar aí parado, sem fazer nada. Muito pelo contrário. Faça aquilo que você precisa fazer para ressignificar o que você tem que ressignificar. Melhorar a sua vida, aquilo que você tem que melhorar. Porque você merece ser feliz. É este o ponto. É isto que eu quero dizer para você. Se permitir, aceitar. O mundo te deu, tá, ok, aceite. Alguém te ofereceu uma laranja, aceite. Putz, mas aquela laranja estava azeda. Brinca com a pessoa, sabe? Oh, mas essa laranja está azeda, né? Pô, você me deu essa laranja, vocês vão dar risada. Eu estou dizendo, fazendo uma brincadeira aqui com vocês, claro. Vocês vão dar risada. Você está se permitindo. E o universo enxerga isso. Ao enxergar, ele vai te trazer situações. Ele vai te trazer coisas boas. O que a gente precisa aprender é ter um mindset cada vez mais fortalecido. Treinar a nossa musculatura mental. Acreditar que o mundo pode ser diferente. Ou melhor, que acreditar que a sua vida pode ser diferente, que a sua vida pode ser melhor. Não é que ela pode. Acreditar que a sua vida é melhor. Ah, mas eu estou passando por um momento, cara, o que aconteceu lá, etc e tal. Lembra? Reveja os vídeos. Eu falei de vitimismo, eu falei de autopiedade, sabe? Eu falei de não aceitação do perdão. Eu falei de amor próprio, eu falei de desenvolvimento pessoal, autoestima. O que eu sugiro é você olhar para dentro de você. Eu falei de autoconfiança. Olhar para dentro de você e despertar isso. Para quê? Você se permitir a ser autoconfiante. Você se permitir a errar. Você se permitir a aceitar. Você se permitir olhar para os seus erros. E se permitir a trabalhar os seus erros. E sair da zona de conforto. Permitir. Aceitar. Merecer. O que você pode fazer para transformar a sua vida é olhar para essas três coisas. Eu me permito, eu aceito, eu mereço. A gente está falando do quê? De mindset. Diga todo dia para você, eu me permito ter uma vida melhor. Eu aceito ter uma vida melhor. Eu mereço ter uma vida melhor. Isso é chave. Eu me permito, por exemplo, né? Como a gente tratou, o tema aqui foi as questões do abuso, eu me permito contar isso para um profissional. Eu me permito procurar um profissional. Eu me permito procurar uma profissional. Independente, seja homem, seja mulher, mas se permita ser ajudado. Se dê o passo. Ah, mas é caro. Ah, mas não sei o que. Quantas coisas a gente faz e a gente não olha para a nossa saúde mental. Outro dia eu falava com uma mentorada o seguinte, eu falava, a nossa saúde mental é tão importante quanto a nossa saúde física. Porque se a nossa saúde mental não estiver bem, o corpo também não estará bem. Então o que eu digo, eu sugiro para você é se permita a se cuidar. Se permita você se amar.
antes de querer amar o outro. Aprenda, se permita a se amar. Aceite se amar. Veja, você merece se amar. Você merece ser amado. Mas você só será amado se você aprender a se dar o amor. E aquilo que eu falava na live passada, que falei na live passada. Uma outra coisa que eu quero te dizer é o seguinte: se permita a ter autorrespeito. Desenvolva o seu autorrespeito. Olhe para dentro de você. Ah, eu não vou fazer isso porque isso vai me fazer mal. Ok? Então não faça. Se permita não fazer. Aceite não fazer. Tá claro? Veja que você merece coisas melhores. Eu mereço coisas melhores, porém, você precisa aprender a se autorrespeitar. Você precisa aprender a desenvolver o seu amor próprio. Você precisa aprender a se valorizar. Então, não espere que as pessoas te valorizem. Porque, lamento te dizer, as pessoas não vão te valorizar. O que você precisa aprender é a se valorizar. É através do olhar para dentro que você consegue emanar para fora. O que está fora é o que está dentro. Ok? Tudo que você reflete, tudo que você sente dentro de você, reflete lá fora. Por isso que eu falei, o que está fora está dentro de você. O que você está vendo fora, você está refletindo dentro de você. Puxa, mas aquela pessoa me incomodou com aquele jeito dela. Ok, aquele jeito é seu, não é dela. Aquele jeito é seu, aquilo que está te incomodando. Então trabalha nisso. Se permita trabalhar nisso. Aceite que você tem aquele ponto de melhorar. E veja que você merece uma vida melhor. Porém, você precisa transformar isso. Você precisa mudar isso. Para quê? Para que a sua vida seja melhor. Então aqui o que eu te digo é: o seu valor está dentro de você. O seu amor próprio está dentro de você. O seu autorrespeito está dentro de você. Para as pessoas te respeitarem, você precisa se respeitar. Para as pessoas te amarem, você precisa aprender a se amar. Para as pessoas te valorizarem, você precisa se valorizar. Eu lembro que eu tinha uma crença, né? Eu tinha um estado mental de que as pessoas não me valorizavam. E foi muito interessante que em uma das últimas universidades que eu trabalhei, foi louco o trabalho, que foi o seguinte: eu tive uma situação que eu precisava fazer uma mudança ali naquele momento. Precisava de um desafio ali, eu precisava mudar uma série de coisas ali. E aí eu falei, putz, mas isso vai me dar um trabalho enorme e tal, né? Aí eu falei com o meu chefe o seguinte: bom, falei, eu vou colocar meu cargo à disposição. E aquela situação ia me dar um trabalho, né? Ele falou, por que você vai estar fazendo isso? Eu falei, olha, teve uma situação complexa aqui e eu estou me colocando à sua disposição porque em nenhum momento eu quero te prejudicar. A gente tinha que fazer umas mudanças setoriais ali e tal, e aquilo estava indigesto para mim. E aí ele falou, não, eu não vou tirar você da minha equipe. Eu quero você dentro da minha equipe. Você é um dos melhores profissionais que eu tenho. Aí eu olhei aquilo e eu falei, cara, por que esse cara falou isso pra mim?
E fiquei pensando, né? Umas mudanças, né, de disciplina e tal, que tinha que ser feito, e eu estava resistindo àquilo. E aí eu acabei chocando com alguns profissionais, né? E aí ele falou, não, você tem capacidade para resolver toda essa situação. E foi muito interessante que eu trabalhei num processo de respeito. Eu me respeitava. E é um cara mais novo que eu. E aí ele falou assim, cara, você tem idade para ser meu pai. Eu te respeito como se você fosse meu pai. E eu falava, eu te respeito como o chefe que você é. Mas tu me colocou à disposição. Ele falou, não, cara, eu quero você dentro. Você não entendeu, eu quero você aqui dentro da minha equipe. Você é bom no que você faz. Eu sei que você é um cara que vai para cima, literalmente. E eu te contratei justamente para isso. E aí eu olhei aquilo e falei, cara, por que esse cara me falou, né? Foi a pergunta que eu fiz há alguns instantes aqui, refletindo com você. E aí eu fui pensando, trabalhando em mim e tal, e eu estava num processo de extremo autoconhecimento, enfiei os dois pés e as mãos, né? E onde eu consegui ressignificar. Depois daquilo, depois desse fato, né, que eu estou comentando com você, dessa valorização do meu chefe, nasceu o livro. O livro acho que nasceu 1 ou 2 anos depois. E aí, o livro, que é o Despertar da Consciência, uma história de amor e superação, que eu falei aqui para você. E aí eu olhei aquilo e falei, cara, fiquei pensando, tal, por que ele falou? E aí eu entendi. Ele falou aquilo, ele me valorizou porque eu passei a valorizar o meu trabalho. Porque eu passei a olhar para dentro de mim e enxergar o potencial que eu tenho. Passei a olhar para mim, enxergar o professor que eu sou. Passei a enxergar o homem que eu sou. Passei a enxergar o mentor que eu sou. Passei a enxergar o pai que eu sou. Passei a enxergar o companheiro que eu sou. Mas eu só sou isso, só sou uma pessoa melhor em todas essas áreas porque eu trabalhei em mim. E literalmente, o trabalho deu muito trabalho. Mas valeu a pena. Como a frase que eu aprendi com o mentorado. Não será fácil, porém será possível. Não é fácil, mas é possível. É disso que nasce esse vídeo, esse podcast que você está assistindo aqui. Ou seja, é possível, você consegue. Então aprenda a olhar para você e dizer, eu consigo, eu mereço. Eu passei por situações difíceis, eu passei por situações complicadas, porém eu mereço. Eu tenho força, eu sei e tenho capacidade de mudar a minha vida. A sua vida está na sua mão. É aquilo que eu digo. E aqui quero te motivar. Para quê? Se você passou por momentos difíceis, busque ajuda. Você merece. Se permita ser ajudado. Aceite ser ajudado. Se permita compartilhar a sua dor com alguém que está capacitado para isso. Veja, eu comentei aqui uma série de coisas. Eu tinha receio, não gostava de briga, nunca gostei de briga, né? E aí fui fazer artes marciais, já bem mais amadurecido, vamos dizer assim, tá certo? E aí aprendi com um profissional e coloquei todas as minhas dores para fora. Ou seja, eu fui buscar ajuda. E quando eu busquei ajuda, eu fui muito bem acolhido. Porque esse profissional me ajudou muito e foi extremamente importante para o meu autodesenvolvimento. E ele sabia, quando eu estava dando porrada, ele sabia que eu estava descarregando uma série de raivas ali. Então foi um processo bem intenso, bem longo, mas que eu posso te dizer que valeu a pena. A sua vida vale a pena. Por quê? Você está vivo.
Nós não estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui para sermos felizes, para aprendermos, para trabalharmos nas nossas vidas. E não precisa ser aquele trabalho árduo, extremamente exaustivo, cansativo, etc. e tal, nada disso. Você pode trabalhar na sua vida todos os dias. Porque os grandes movimentos, as grandes obras, as grandes construções, elas não nascem do dia para a noite. As grandes construções, elas nascem com o passar do tempo. Ou seja, um tijolo de cada vez. E são essas mudanças, porém constantes, é que fazem você ser a pessoa melhor que você é todos os dias. Então o que eu te sugiro é, faça suas mudanças, por menores que elas sejam hoje, lá na frente, você vai ver o crescimento que teve. É como você aplicar dinheiro. Você coloca um pouco hoje, mas você fala, putz, eu quero ter 1 milhão, 2, 3, enfim. Mas você não vê o seu crescimento, né? O que acontece é que depois de um certo momento, aquele crescimento ele passa a ser exponencial. Mas, o que precisa estar claro é que você precisou de um tempo onde você foi colocando pouquinho, para lá na frente esse crescimento ser exponencial. Assim é a nossa vida. E assim nós temos a oportunidade de fazermos melhor a nossa vida. Ou seja, olhando passo a passo, trabalhando dia a dia, mês após mês, semana após semana, hora após hora, enfim, segundo após segundo, vamos lá, segundo após segundo, minuto após minuto, hora por hora, dia por dia, um dia depois do outro, um mês, 2 meses, 3 meses, um semestre, 1 ano, 5 anos, 10 anos. As mudanças, elas acontecem gradativamente. As grandes mudanças, elas acontecem gradativamente. Então faça as suas mudanças gradativamente. Pare de querer que as coisas mudem de hoje para amanhã, porque as mudanças de hoje para amanhã, elas são efêmeras, elas são passageiras, elas passarão muito rápido, mas as mudanças que você fizer gradativamente, elas terão muito mais valor, elas serão muito mais firmes na sua vida. E se você tem e passou, né, essas dificuldades, passou por dificuldades, procure uma ajuda profissional. É isso que eu posso te dizer. E se você passou por momentos difíceis, procure ajuda profissional. E se você me escolher como profissional para te ajudar, eu serei muito grato. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, força, fé, coragem, perseverança, amor, disciplina, atitude e muito otimismo. É isso aí, um grande abraço. Você é o protagonista da sua vida. Você pode fazer a sua vida melhor. Se dê a oportunidade disso. Um abraço e até um próximo reencontro. Valeu. Tchau, tchau.